Qual é a sua opinião sobre alimentação? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer meus 339 apoiadores. Gente, vocês são loucos. Eu tô super nervosa, com medo de não corresponder às expectativas de vocês, mas eu vou tentar. Inclusive, nessa sexta vai sair lá no Orelo episódio exclusivo para assinantes do spin-off do podcast que vai se chamar Opinando Pensamentos. Também teremos o Aconselhando Pensamentos e o Respondendo Pensamentos. Dito isso, qual é a sua opinião sobre alimentação? Eu sei que vocês podem pensar que eu não tenho exatamente propriedade para falar sobre esse assunto, mas isso não é verdade, porque eu quase tenho propriedade. Porque um dia eu quase me tornei uma engenheira de alimentos. Para quem não sabe, na minha extensa biografia, temos também isso. Porque um dia eu quis muito acabar com a fome no mundo. E aí é foda isso, né? Que quando você entra na faculdade você ainda não entende direito o mundo. Então, como eu era muito boa em exatas, química, já tinha feito um técnico em alimentos, eu fiquei tipo, eu poderia fazer ciências sociais ou uma coisa desse tipo. Mas por que fazer isso se já tem tanta gente boa com uma cabeça mais progressista nas humanas? Que tal eu ir para as exatas e ser uma engenheira humanizada? E aí eu fui, né? E quando eu cheguei lá, eu fui morar com 4 meninas de ciências sociais. E aí, numa das primeiras semanas, elas falaram: olha, então, o problema da fome, ele não é de falta de alimento, não. É político. Me deram um livro chamado A Geografia da Fome, do Josué de Castro, que é um dos maiores estudiosos da fome que já existiram. Ele era brasileiro. E aí eu li. E aí minha vida perdeu o propósito, mais ou menos nessa época ali, em março de 2015. E desde então o propósito nunca mais foi reencontrado novamente. E aí hoje em dia já tem um tempo que eu saí dessa faculdade, mas ela me persegue porque aparentemente a sociedade não acha muito legal descrever a profissão das pessoas como escritora. Eu não acho legal descrever a profissão das pessoas como influenciadora. E aí sobra engenheira. E aí a minha avó, por exemplo, estava outro dia falando: não, porque minha patroa falou que você cozinha muito bem. Eu disse: claro, ela é uma engenheira dos alimentos. Essa história da minha avó é toda uma outra história, assim, que um dia eu tenho que contar. Mas aí outro dia também eu fui conhecer a família de alguns amigos do meu namorado. E aí eu expliquei que eu era escritora e tal, mas que eu também estava terminando uma faculdade de engenharia. E aí quando outra pessoa foi perguntar a minha profissão, aí elas falaram: não, ela é uma engenheira. Aí eu só desisti, assim, tudo bem. Como é que eu vou reclamar, né? Mas isso também tem tudo a ver com alimentação, porque nesse mesmo dia, uma das namoradas do amigo do meu namorado tem filhos, né? E eu adoro falar sobre filhos, eu sou viciada em falar sobre filhos. Se você tiver um filho, eu vou te perguntar como é que você organiza o tempo de tela, como é que você fez a introdução alimentar dele, que tipo de escola ele estuda. Eu amo saber tudo sobre filhos, com a curiosidade que um jovem da Zona Sul vai na Pedra do Sal uma vez a cada 3 meses. Eu tenho esse deslumbre pela coisa da maternidade. E eu sempre pergunto isso, eu tava perguntando isso. Então, uma dessas mesmas mães virou pra mim e falou: e o seu vai nascer quando? E botou a mão na minha barriga. Eu não tô grávida. Especificamente nesse momento eu posso afirmar pra vocês que eu não estou, porque eu inclusive estava menstruada ontem. Mas é uma coisa que acontece um pouco recorrentemente comigo, que acontece por eu ser barrigudinha, né? E aí pouco se fala nessa coisa. Mas eu entendo também o próximo, por exemplo, às vezes eu tô no metrô e alguém quer se levantar pra eu sentar, e você, cara, você sabe, quando você senta num assento ali do metrô, que você é uma boa pessoa, porque você pode ser meio pilantra também. Se você é pilantra, você fica só olhando no teu celular e você fica de olho fechado, finge que tá dormindo. Não vou nem dizer pilantra, né? Porque seria muito, muito forte falar isso. Mas às vezes você tá cansado também, às vezes você não tá ali na disposição de levantar pra alguém. Mas se você remotamente
acredita que você está no erro. Se você pensa, ah, talvez alguma gestante ou idoso ou pessoa com criança de colo vá vir aqui, você já fica, né, com a antena meio ligada pra ver. E aí aparece uma mulher na sua frente, como é que você vai saber? Se ela é uma grávida de poucos meses, sendo passiva-agressiva, querendo um lugar, ou se ela é só uma pessoa barrigudinha, né? Eu entendo que eu também coloco ali o próximo no lugar difícil, nesse contexto, por exemplo, do metrô. No contexto ali da saída, a senhora até falou, tipo, não, mas é porque você estava falando tanto de filhos. E aí, né, como é que eu vou explicar? Que além de ser barrigudinho, eu ainda amo falar de filhos, né? Eu também poderia só falar, não, sociedade gordofóbica. Às vezes não, né? Às vezes também a gente tem que dar um voto de confiança pro próximo. A gente tem que falar, eu entendo minha responsabilidade nisso aqui. Meu namorado ainda me culpabilizou mais falando, ah, amor, é que você sempre também usa roupas larguinhas, assim, vestidos que as pessoas não estão acostumadas muito a ver sem serem gestantes. Então eu vou ali e dou esse voto de confiança pro próximo. Só que é isso, né? Ser barrigudinha também tem tudo a ver com a minha alimentação. E essa questão da alimentação ela é uma questão que vem orbitando minha vida há muito tempo, porque a minha mãe, ela sempre foi gorda. Tem que falar da mãe, né? Tem que falar da mãe, tem que falar do namorado, tem que falar que sempre foi pobre. Não tem jeito. Sou bem monotemática, mas pelo menos eu consigo enfiar minhas temáticas em assuntos interessantes, como esse da alimentação. Minha mãe sempre foi gorda e meu pai sempre ficava tipo... Ai, você não pode de jeito nenhum entrar na adolescência gordinha. Porque se você entrar na adolescência gordinha, você vai ser uma criança gorda, você vai ser gorda pra sempre. E eu ficava apavorada. Só que ao mesmo tempo, não tinha muito que eu podia fazer ali, porque eu era uma criança. Não fazia nenhum esporte ou nada. Culpo minha mãe por isso, coitada. Dentre várias outras coisas que eu culpo ela. E aí eu ainda, quando era aula de educação física, eu sempre nunca queria fazer. Então também não me ajudava muito. E aí, pra além do físico, né, eu também herdei uma ausência de coordenação motora e um grande desapreço aos esportes, por não ter sido aí desde cedo incentivada ao movimento. Ao mesmo tempo, eu era cobrada de emagrecimento do outro lado. E nessa época eu não tinha muita agência sobre o que eu iria comer ou não, porque era comida que tinha ali na minha casa. E às vezes na casa da minha babá Márcia, que foi a primeira que cuidou de mim na vida. E aí, às vezes, ela me levava pra casa dela. Ela sim incentivava meu movimento, porque quando minha mãe trabalhava muito, fazia muita hora extra, ela me levava pra ficar na casa dela. E a comida lá sempre era arroz, feijão, um negocinho frito, que eu gostava. E quando eu já era grande, eu descobri que, na verdade, era mortadela frita, porque não tinha carne lá na casa dela. Mas eu adorava. E ela me levava a pé pra casa dela e também me levava a pé, às vezes, pra ir no show do Cantor Belo, numa praça que tinha uns 2 quilômetros da minha casa. Então, assim, precisa de mais motivo pra se movimentar quando você é uma criança do que ir no show do Cantor Belo de maneira inapropriada pra sua idade? Acredito que não. E acredito que esse tempo com Márcia, que é a maior pagodeira que já existiu, também formou muito meu caráter. E hoje em dia eu tenho um extenso repertório de pagode, graças a ela. Mas não continuo com o hábito de comer mortadela frita. Mas continuo com outros hábitos, alguns deles que são muito difíceis pra mim. Uma época da minha vida eu fiquei viciada em delivery. Eu não sei direito como aconteceu. Eu chuto um pouco que foi na época que eu trabalhava no banco. Porque quando eu trabalhava no banco, eu tinha ali uns R$1.600 de VRVA somados. Tipo assim, eu lembro que um era 860 e o outro era 760. Era uma coisa assim, era um negócio assim, absurdo. Absurdo. Eu trabalhava de home office, tinha acabado de me mudar pra Zona Sul. E assim, lá onde eu morava, as comidas que você podia pedir eram quentinha, era Caleb's Burger e Pizza, que era um lugar que, como o próprio nome já diz, vendia burger e pizza. Um cachorro-quente de 30 centímetros, que assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande por ele. Aqui na Zona Sul não tem direito, quando tem, não vem com tanta coisa. Porque lá, o cachorro-quente vinha com cream cheese passado do lado, mussarela ralada, farofa de bacon, ketchup, maionese, mostarda, molho barbecue, molho Billy Jack, molho verde,
champignon, cebolinha em conserva, milho, ervilha, batata palha que você podia escolher da fina ou da grossa, cheddar e cream cheese em cima também, e pimenta biquinho. A Zona Sul te vende essa falsa ilusão de que você pode comer tudo que você quiser a qualquer momento, que foi a ilusão que eu caí quando eu me mudei pra cá, mas não era verdade, porque nunca eu encontrei um cachorro-quente de 30 centímetros com tantos ingredientes aqui. E quando eu me mudei pra cá, eu fiquei alucinada, né, com a variedade de coisas que eu poderia pedir para comer em casa, e ainda era meio final da pandemia, então eu não podia sair, e eu tinha todo esse dinheiro imaginário, porque dinheiro de VRV é um dinheiro imaginário, porque, tipo, ele não tá saindo do meu bolso. Meu salário tá lá, e esse é um outro dinheiro extra, que eu só posso gastar com comida. Então, o que eu poderia fazer, né? Gastar com comida. Então, eu pedia muita comida. Aí eu pedia café da manhã no Starbucks, aí eu pedia almoço no McDonald's, eu pedia janta da Outback, eu não tava nem aí pra nada. Só que virou uma coisa meio compulsiva, assim, do tipo, todo dia eu pedia, nunca fazia comida em casa. E o pior não é nem isso, porque às vezes tudo bem você fazer isso, se você não liga. Se você acha tudo bem você pedir comida 3 vezes ao dia, não é um problema. As coisas são um problema quando a gente torna elas um problema. Não no sentido romântico, mas num sentido de... Eu poderia pensar, cara, eu sou uma jovem, eu trabalho a beça, eu tenho esse vale, então não é como se eu estivesse me endividando pra pedir comida. Eu tenho preguiça de cozinhar, então que se dane se eu estou pedindo delivery 3 vezes ao dia. É uma coisa normal e adequada pra minha rotina. É isso se eu fosse uma pessoa normal. Mas, infelizmente, eu sou uma pessoa que precisa ficar pensando excessivamente, analisando todos os meus comportamentos e caçando pelo em ovo e arrumando problema. Então, eu cismei que isso era um grande problema. Se eu tivesse lidado com isso sem ser um grande problema, provavelmente eu teria lidado muito melhor. Mas é isso, né? Eu acho que eu tenho um apreço pela dificuldade. Então, primeiro eu transformei num grande problema. E aí, gente, eu ficava aí na terapia e eu ficava, ai meu Deus, eu peço muito delivery, eu sou viciada em delivery, eu não consigo parar. Aí eu pedi o delivery e ficava me sentindo um lixo. Sabe o que é pior? Tipo, quem já se preocupou com peso, essas coisas, sabe que você fica se sentindo um lixo, sei lá, você tá comendo uma parada, você fica tipo, ai, nossa, que droga. Hoje eu não tô na dieta, eu comi muito. Meu problema não era isso, meu problema era porque eu estava comendo delivery. Se eu estivesse comendo um pratão de comida, um brigadeiro feito em casa, eu não ia estar com esse problema. Mas eu ficava com esse problema porque eu pedia essa comida, que é muito louco. E eu fiquei anos assim. Até que aí chegamos a algumas conclusões. A conclusão mais aceita na terapia foi que, como tava na pandemia, como tava nesse tempo onde a gente não tinha muito contato com o mundo exterior, com o outro, isso era um pouco o que vinha de fora, né? Era o que se apresentava pra mim ali, que vinha da rua e estava comigo ali. E também eu acho que tem outro lado que também era isso. Eu queria tanto viver a Zona Sul, eu queria tanto experimentar tudo que existe, eu queria tanto comer nos lugares que eu sempre ouvia as pessoas falarem com naturalidade. Ah, a coxinha do Fornalha, não sei o que, do Garota da Urca. Que eu queria viver isso, e o jeito como eu tinha pra viver isso era através ali do delivery, que era coisa vindo até mim. E aí eu fiquei uns 2 anos, assim, nessa fissura de pedir delivery, de me culpar pelo delivery, nada resolvia, e haja terapia e coisa. Até que um dia passou. Tipo, apenas passou. E aí eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho, por exemplo, que desde que meu namorado começou a vir ficar aqui, que tem mais ou menos 1 ano, melhorou muito também. Então eu vejo que o delivery também era uma forma muito de aplacar a solidão. E aí, hoje em dia, não é mais um problema. Olha que loucura, porque também depois que melhorou, eu fiquei assim, não, agora eu sou proibida de pedir delivery, eu nunca vou pedir delivery. Tipo, Krishna, relaxa, meu Deus, se você pedir delivery um dia, tudo bem, 3 dias, tudo bem. Também não precisa ser assim, mas não, eu tipo assim, não vou pedir delivery nunca. Aí quando eu pedi, eu ficava, ai meu Deus. E aí com o tempo eu fui percebendo que, tá, tudo bem se um dia eu tô sem tempo pra fazer almoço, eu peço delivery. Tudo bem se à noite eu tô com vontade de comer uma pizza, eu peço delivery. Mas às vezes eu sinto que eu tenho uma dificuldade tão extrema de chegar em conclusões tão básicas como tudo bem, não sei o que lá. Acho que mais uns 6 aninhos de terapia eu vou conseguir entender, assim, por que minha mente é viciada nesse estresse, ou
precisa querer se impor proibições e coisas antes de aceitar só ficar numa boa, sabe? Mas eu sinto que nos últimos anos eu venho estado muito mais numa boa do que eu jamais fui. Últimos anos não, acho que nesse último ano. E aí, superada a questão do delivery, a gente tem a questão de que a alimentação ela é uma coisa não apenas diária, como constante. E aí você precisa pensar na missão que é você fazer 3 refeições por dia. Eu falo 3 porque eu faço, tipo, 3/4. Por mim, eu fazia 2. Eu nunca gostei de tomar café da manhã. Eu gostava muito de almoçar e de comer muito à noite. Mas já tem aí um tempo desde que eu resolvi, tipo, ser mais saudável. Então, eu como pelo menos 3 vezes todo dia. Minha nutricionista queria que eu comesse 4, mas geralmente eu pulo lanche da tarde. Não tô recomendando que ninguém faça isso, não. Mas aí, cara, é todo santo dia você se preocupar com um almoço, uma janta, um café da manhã e um lanche. E aí eu já tentei também comida congelada, nessa época que eu era viciada em pedir delivery, eu pedia delivery de comida congelada. Só que, cara, a comida congelada, vocês podem falar, não, mas eu conheço uma que é boa, não sei o que, não sei. Quando você vai comendo, depois de, sei lá, umas 3 semanas, parece que vai tudo ficando com o mesmo gosto. E, cara, o vegetal congelado, quando ele descongela ali, ele fica aguado, ele fica estranho, ele fica sem vida, ele fica morto. Então, assim, esse negócio da marmita congelada nunca rolou pra mim. E foi bem difícil aceitar, porque muita gente se dá muito bem com isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer comida todo dia. É carne. A carne, pleno ano de 2024, o negócio que tem que ficar descongelado, você tem que descongelar pra você comer. Aí, desde também que eu legalizei micro-ondas pra descongelar, e não no modo de descongelamento que demora muito, eu apenas coloco a carne lá no normal, e às vezes eu aceito. Às vezes a carne dá uma cozinhadinha ali, dá, paciência. E aí, o negócio do feijão. Pô, cara, o feijão você precisa cozinhar na panela de pressão, aí depois você precisa temperar o feijão. Aí não dá também pra ficar fazendo todo dia. Aí o arroz azeda, salada, puta que pariu. O negócio você tem que descascar, você tem que higienizar, você tem que cortar. Eu acho super demandante quando eu penso que eu ainda tenho, sei lá, uns 60 anos de alimentação pra ficar responsável por mim mesma. Eu fico cansada por antecipação. Eu fico grata pelos anos que eu passei pedindo delivery, porque pelo menos é menos tempo que eu passei tendo que me preocupar com a minha comida sempre. Mas também chegou numa época do delivery que simplesmente eu precisava ficar pensando demais no que eu ia comer, que eu já tinha comido tudo que existia na Zona Sul. E aí eu ficava muito nervosa, com ansiedade, que eu não conseguia escolher o que eu ia comer naquele dia. E aí, eu hoje em dia cheguei a algumas conclusões, tá? Porque bem nesse meu estilo de gostar de me martirizar, de gostar de não aceitar nada que é bom, nada que é fácil, eu sempre tive muito preconceito com comprar salada cortada, com comprar coisa semi-pronta do mercado. Mas eu fui percebendo algumas coisas, tipo assim, cara, alface. Eu odeio higienizar alface, eu odeio lavar alface, eu odeio secar a alface, mas também odeio alface molhado. Vocês falam ou alface ou a alface. E aí é uma parada muito chata. E eu gosto mais de alface americana. E aí simplesmente eu percebi que o alface americano tá custando R$6 no mercado aqui perto de casa. E na feira também. E simplesmente no mercado também vende o mesmo alface com, sei lá, 50 gramas a menos. E que é R$8,50. E ele já vem higienizado, cortado, perfeito ali, pronto pra consumo. Que é uma coisa que eu jamais faria antes. Tipo assim, quem eu tô achando que é uma preguiçosa? Eu sou uma preguiçosa, eu tenho preguiça. Isso aí é coisa de preguiçoso. E eu percebi que se não for por esses R$2,50 a mais, eu não vou comer o alface. Porque ele vai estragar aqui na geladeira que eu não vou limpar. Então eu acho R$2,50 um preço bem baixo para se pagar pra eu comer alface em todas as refeições a semana inteira. Mas custou muito até eu conseguir entender que tudo bem eu comprar esse alface que já vem cortado e que nem era mais tão caro assim. Mesma coisa legume picado. Eu compro legume picado na feira. E aí, no geral, eu gasto, tipo, R$12 pra minha feira da semana, que eu pego 4 saquinhos de legume. É um legume também que eu vou ter que admitir, ele vai ficando deprimente ao longo do tempo, tá? Porque até vende outros sacos de legume, mas eu acho que o moço corta muito grosso. Aí eu compro sempre do mesmo, que é o raladinho.
E aí chega uma hora que ele vai ficando meio que com o mesmo gosto, assim, mas paciência. Eu tô nessa pelas fibras e vitaminas, eu não tô nessa pelo sabor. Não sou uma pessoa que, aprecio uma salada, não sei o que. Não. É completamente por motivos funcionais, por motivos nutricionais. Tipo assim, se dependesse de mim, eu jamais comeria uma salada. Mas eu só aceito que no dia a dia eu preciso ter uma alimentação, eu preciso ter a salada. E aí, compro picada também. E aí agora, meu novo passo, assim, que foi uma coisa muito pra frente, foi que eu tô comprando umas coisas mais prontas no mercado. Tipo assim, frango assa fácil, lombo já em bifes, congelado individualmente. Pô, isso mudou muito a relação com muita coisa, porque antigamente você chegava num dia que, esqueci de tirar a carne, não tem feijão descongelado, eu meio que pedia comida. Agora não. Agora eu tenho minha salada já pronta, eu faço um panelão de arroz pra semana inteira, eu faço feijão no começo do mês, divido em vasilhinhas que duram uma semana cada e tiro. Então isso acaba deixando a alimentação mais redonda, assim, não é uma coisa que me dá mais tanto trabalho. E eu como uma comida relativamente fresca todo dia, tipo a carne eu faço fresca todo dia, aí o feijão e arroz esquento, a salada também eu faço fresca todo dia. E, sinceramente, eu gasto uns R$ 15 a mais por semana com esses pequenos luxos que eu achava tão luxuosos de me dar, e eu consigo fazer a minha alimentação da semana inteira. Sendo que eu sempre ficava, não, isso é muito caro, não, esse frango aí é R$ 3 mais caro que o outro, não posso comprar. Só que eu posso, porque, sinceramente, um delivery que eu ia comprar na semana já ia ser muito mais caro do que tudo que eu gasto a mais comprando coisas que deixam a minha vida muito mais prática. Então, eu acho muito importante também repensar esse movimento, porque assim, eu sou acostumada, cresci indo em todas as festividades do Guanabara, aniversário do Guanabara, semana da limpeza, até Guana Baby, que eu nem nunca tive filhos, mas a gente ia lá pegar sabonete barato. Então, sempre foi tudo muito pautado no que tem que ser o mais barato, porque realmente a gente não tinha dinheiro pra fazer outra coisa. Mas eu fui crescendo, fui percebendo que algumas coisas que eu achava que eram infinitamente caras, elas não são tão caras. E mais ainda, que se eu não gastasse com essas coisas um pouquinho mais caras, eu gasto com outras que acabam sendo muito mais caras e piores. Então, foi muito um movimento muito difícil, muito trabalhoso de eu fazer as pazes com a alimentação, de eu parar de me culpar pelo delivery. Eu sinto muito que eu recuperei, assim, as rédeas da coisa do delivery quando eu parei de me culpar. Quando eu fiquei tipo, tá bom, foda-se. Eu quero comer 3 meses de delivery seguido, eu vou comer. Dane-se. E aí chegou uma hora, como ele não era mais proibido, como eu não martirizava mais, e outras coisas foram ocupando esse lugar do delivery na minha vida, que isso foi toda uma outra questão também na terapia, parou de ser uma questão. E aí, hoje em dia, eu me sinto mais no controle da minha alimentação, e talvez isso tudo tenha a ver com ser uma suposta engenheira dos alimentos. Que eu não vou ser, na verdade, porque eu agora vou me formar, se Deus quiser, em engenharia de produção, porque eu larguei a faculdade de engenharia de alimentos. Mas isso é outra história. Dito isso, muito obrigada por me apoiarem sempre. Às vezes, coisas que você acha que são caras, nem são tão caras. Se você comprar vegetal picadinho da feira, não esquece de higienizar, porque vai que um dia, da pior maneira possível, você descobre que tá com lombriga. Mas às vezes também não culpe o feirante pela lombriga, porque você pode ter pegado de várias outras maneiras. Até a próxima.